Agora a gente traz os desdobramentos de uma entrevista do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que disse nesta quarta-feira à Reuters que bancos que atuam no Brasil poderão ser punidos se aplicarem sanções dos Estados Unidos no país. Moraes expressou confiança que as sanções contra ele podem ser suspensas por meio de canais diplomáticos ou de eventual contestação nos tribunais americanos. E sobre esse e outros assuntos, a gente conversa agora com o advogado Davi Aragão, ele que é mestre em Direito Internacional. Muito boa noite, doutor Aragão, seja bem-vindo em Oeste Sem Filtro, muito boa noite. Ontem nós exibimos um trecho do seu vídeo explicando de forma muito clara e objetiva os impactos da Lei Magnitsky no sistema financeiro brasileiro. E hoje a gente quer um pouquinho mais de detalhes aí, entender os desdobramentos dessa aplicação de sanções no sistema financeiro, bancos e tudo mais. Seja bem-vindo. Olá, Paula, boa noite. Muito prazer estar aqui com vocês. Doutor Aragão, a gente tem muitas dúvidas, mas eu queria começar com uma de ordem bastante prática, antes de inclusive a gente trazer o que disse o ministro Moraes. Existe a necessidade de alguma notificação oficial para que os bancos brasileiros passem a adotar essas sanções da Magnitsky em relação a Moraes? Por exemplo, uma lista que seja enviada pelo Departamento do Tesouro americano a todos os bancos, informando da inclusão do nome do ministro, perguntando mais claramente, né, os bancos brasileiros podem de alguma forma alegar desconhecimento das sanções pelo fato de não terem recebido uma notificação oficial? Paula, essa é uma pergunta interessante e para responder a gente precisa entender um pouco melhor o mecanismo da Lei Magnitsky. Na verdade, isso não é uma decisão judicial, e sim um ato administrativo do governo americano. Então a gente não está falando de que um tribunal americano tomou essa decisão e que todos os bancos no mundo, inclusive os brasileiros, têm que cumprir. Esse é um ponto principal. A amplitude da Lei Magnitsky está dentro do território americano e para pessoas e entidades que estão debaixo da legislação americana. Então, os bancos que estão obrigados a cumprir essa sanção são exclusivamente os bancos aqui dos Estados Unidos. Então, os bancos brasileiros, em tese, não estão obrigados a cumprir as sanções da Lei Magnitsky. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender e para tirar até muita narrativa dessa história. Mas qual que é a questão principal aqui? Quando o Departamento de Tesouro publica o nome de um sancionado pela Lei Magnitsky na SDN List, e o nome do ministro Alexandre de Moraes já está nessa lista, qualquer banco americano não pode mais realizar qualquer tipo de atividade com ele. E o que acontece a partir desse momento? O que acontece é que sanções são aplicadas para outras instituições extraterritoriais americanas que possuem relacionamento com instituições americanas, ou seja, bancos estrangeiros que operam dentro do sistema americano. Caso esses bancos continuem operando com esse sancionado, eles podem sofrer sanções administrativas aqui dentro dos Estados Unidos, sendo impedidos, por exemplo, de acessar o mercado financeiro americano, ou até mesmo, em alguns casos esdrúxulos, ser excluído do sistema SWIFT, que apesar de ser um sistema belga, é amplamente controlado pelo sistema financeiro americano. Então, o que acontece na prática é que os bancos, ainda que não sejam americanos, eles começam a evitar qualquer tipo de relacionamento com pessoas sancionadas para evitar que eles também sofram sanções aqui dentro dos Estados Unidos nas suas atividades comerciais, nas suas relações com empresas americanas. Esse é o principal ponto. De fato, a Lei Magnitsky ela não tem um poder de operar dentro do território brasileiro, mas por tabela, os bancos começam a ter um certo medo de operar com aquele sancionado por riscos de sanções aqui nos Estados Unidos. Tem casos clássicos, por exemplo, como o banco francês, o BNP Paribas, que violou sancionados, ou melhor, continuou operando com sancionados pela Lei Magnitsky e sofreu uma multa de 8,9 bilhões de dólares por justamente ter sancionado e para continuar operando aqui nos Estados Unidos. Enfim, esse medo que os bancos começam a ter faz com que eles evitem ter qualquer tipo de relação. Esse é o ponto principal que a gente precisa entender do efeito da Lei Magnitsky de fato. Não se trata da aplicação da jurisdição americana dentro do Brasil, mas uma ação comercial de autoproteção daqueles que têm interesses comerciais aqui dentro dos Estados Unidos. E convenhamos, todos os bancos brasileiros têm interesse em continuar conectados direto no sistema financeiro americano. Perfeito, doutor Aragão. Eu vou incluir os meus parceiros de bancada também nessa entrevista. Adalberto Piotto.
Doutor Davi, boa noite ao senhor. Há uma discussão hoje no sistema bancário brasileiro e eles estão numa dúvida cruel se eles poderiam manter as contas apenas com movimentações domésticas do sancionado, o ministro Alexandre de Moraes, ou seja, aqui no Brasil. Mas acho que em algum momento o senhor já respondeu. O Banco do Brasil, por exemplo, que é onde se tem informação, o ministro recebe o seu salário, tem o Banco do Brasil Américas, se não me engano, acho que é BB Américas, que é essa atuação do Banco do Brasil nos Estados Unidos. Óbvio que ele tem relações com o sistema bancário americano e ele tem que seguir a lei americana porque está aí. O que o senhor diria para esses bancos que até agora ficam discutindo a possibilidade de, talvez aqui no Brasil ele possa continuar tendo a conta bancária? Não cartão de crédito, porque as bandeiras são americanas, mas enfim, uma conta corrente normal para receber o salário e passar Pix ou fazer cheques e por aí vai. Piotr, a gente precisa analisar mais amplamente essa situação. Olha só que interessante. De fato, o Banco do Brasil tem operações aqui, como todos os outros bancos brasileiros. E o Banco do Brasil hoje opera toda a folha de pagamento do STF, inclusive o pagamento do ministro Alexandre de Moraes. Em tese, hoje ele pode continuar fazendo o pagamento. Mas o que acontece de fato? Hoje a gente não vê do próprio STF e até mesmo do arcabouço político brasileiro nenhuma característica que faça a buscar uma solução diplomática para isso. Muito pelo contrário. A gente vê o ministro Flávio Dino decidindo numa ação que não tinha absolutamente nada a ver com a Lei Magnitsky, mas mandando um recado político claro de que não iria o STF, através de uma sentença que abarca todo o sistema jurídico brasileiro, não vai ter nenhum tipo de sanção para qualquer ministro sancionado, ou seja, os bancos estão proibidos de fazer isso, e hoje, obviamente, com a entrevista do próprio ministro Alexandre de Moraes, afirmando que ele mesmo vai obrigar que os bancos não façam qualquer tipo de sanção contra ele. O que acontece nessa escalada retórica contra a sanção Magnitsky? O governo americano ele tem, a partir de agora, o poder de começar a sancionar aqueles que ele entende que estão facilitando a vida daquele sancionado, ou que estão impedindo que as sanções tenham um efeito prático, porque a intenção da Lei Magnitsky é impedir que, de fato, aquelas violações que estavam acontecendo continuem e que aquele agente sancionado ele perca o poder de continuar infringindo aquele tipo de situação. Vamos entender de forma clara. A Lei Magnitsky ela praticamente se aplica em dois casos específicos, ou violação a direitos humanos, ou então corrupção generalizada. Um desses dois motivos são essenciais para que a Lei Magnitsky seja aplicada. E a intenção dela é para que aquele agente perca o poder, perca as condições de continuar infringindo justamente aquela violação que ele estava cometendo até aquele momento. Então, a partir do momento que o sistema brasileiro, seja jurídico, seja político, começa a tentar blindar o ministro Alexandre de Moraes e possivelmente até outros que possam vir ser sancionados futuramente, justamente dessas sanções, o governo americano pode começar a escalar essas sanções. Então, imaginemos que o governo brasileiro decida que apenas o Banco do Brasil, uma vez que é ele que faz o pagamento da folha de pagamento do STF, continue operando com o ministro Alexandre de Moraes. O Banco do Brasil ele pode ser sancionado individualmente, ao invés de sancionar todo o sistema financeiro brasileiro, sancionar apenas o Banco do Brasil, excluindo ele do sistema financeiro americano, inclusive impedindo a operação do BB Américas, que é a subsidiária do Banco do Brasil aqui nos Estados Unidos, e isso afeta diretamente as operações do Banco do Brasil. A gente precisa lembrar que é um dos principais players do mercado em agronegócio, e agronegócio no Brasil significa comércio internacional, que é muito dependente de sistemas como o SWIFT e passar pelo sistema financeiro americano. Metade do agronegócio brasileiro hoje, que é financiado ou opera através do Banco do Brasil, fica impossibilitado de acessar justamente esse mercado internacional, ou seja, a tentativa de blindagem de um ministro com uma ordem para um banco que é semipúblico, né? Banco do Brasil também tem ali participação privada, é uma economia mista, mas uma ordem para tentar obrigar um banco a proteger o ministro pode criar um efeito cascata na economia brasileira gigantesca, porque a utilização da sanção apenas em um dos agentes serve como exemplo para que outros não façam a mesma coisa. E esse é o detalhe mais importante. Os Estados Unidos não precisam sancionar todos os bancos brasileiros. Sancionar apenas um já é uma sinalização suficiente para que todos os outros não queiram mais ter relacionamento com aquela pessoa sancionada. Doutor Aragão, só para não perder aqui o fio da meada, o senhor explicou que primeiro eles atacam a pessoa sancionada e depois as pessoas que tentam proteger.
E uma discussão era se haveria possibilidade de estender os efeitos da Magnitsky para a mulher do ministro Alexandre de Moraes. Como é que você avalia esta possibilidade, doutor Aragão? Essa é uma possibilidade real, sim, Paula, e na verdade a gente já viu isso acontecer em outros casos de sanções aplicadas pelos Estados Unidos. Um caso clássico disso foi a Carrie Lam, uma das presidentes do estado de Hong Kong, que também foi sancionada pelos Estados Unidos, e o filho dela, que estudava em Harvard, 4 dias depois da sanção, teve o visto negado e Harvard cancelou a matrícula dele. O esposo dela, que trabalhava no Reino Unido e tinha uma posição importante numa empresa do Reino Unido, também teve o visto dele cancelado e automaticamente teve que voltar para Hong Kong. Ou seja, de fato, o objetivo principal dessa sanção, como eu falei, é sufocar aquele agente num ponto em que ele não possa mais continuar cometendo aquelas violações na interpretação do governo dos Estados Unidos. Então, se para isso for necessário ampliar as sanções para os seus familiares e círculos próximos, isso pode acontecer. E não se limita só a familiares, tá? A gente precisa entender de outros casos que já aconteceram, isso se estende para escritórios de advocacia que eventualmente estavam blindando ou facilitando a operação, até mesmo para empresas próximas de fachada ou de amigos que facilitavam de alguma forma que aquele sancionado continuasse tendo acesso a recursos financeiros ou continuasse promovendo aquela ação que estava sendo criticada pelos Estados Unidos. Então, sim, é muito possível que essa sanção se estenda para familiares diretos de Alexandre de Moraes, se o governo americano entender que eles estão facilitando a subversão da sanção, ou seja, através da esposa ele está escapando da sanção proposta pela Magnitsky. Nós estamos conversando com o advogado Davi Aragão. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Boa noite, doutor Aragão. Obrigada pela entrevista, e o vídeo do senhor ontem realmente foi um sucesso e foi muito bom poder mostrar esse vídeo, porque o tipo de material que o senhor colocou no vídeo nós encontramos aqui nos Estados Unidos, né? Mas em inglês. Então foi muito bom mostrar para o povo brasileiro a magnitude da Magnitsky. E eu gostaria que o senhor mencionasse um ponto muito interessante e importantíssimo no vídeo de ontem, que é quando tudo isso passa, né? Há um cronograma para aplicação das sanções, vai o primeiro dia, 5 dias, mas eu acho importante salientar que quando entra, digamos assim, no piloto automático, né? As sanções entram no piloto automático, ninguém precisa mais voltar ao Departamento de Tesouro, ao Departamento de Estado. Gostaria que o senhor explicasse mais sobre isso, porque parece que algumas pessoas no Brasil ainda não entenderam a magnitude dessas sanções. É exatamente isso. Eu acho que, inclusive, a declaração da Secretaria de Tesouro aqui dos Estados Unidos, que inclusive foi traduzida pela Embaixada Brasileira essa semana, falando que a declaração, ou chamando o ministro Flávio Dino de tóxico, ela é importante, essa palavra, porque, de fato, o que a Lei Magnitsky faz com que aquela pessoa se torne, de fato, tóxica. E tudo que toca ela, tudo que envolve ela, começa também a se intoxicar. E é justamente esse o objetivo da Lei Magnitsky. Por que isso? Quando a gente fala de dia 1, dia 2, é uma exemplificação, né, do que vai acontecer, dessa escalada de sanções. O ponto principal que a gente precisa entender é que, uma vez sancionado, o que acontece principalmente é que todas as empresas que pretendem acessar o mercado americano, que pretendem ter qualquer tipo de relação com o mercado americano, elas começam a evitar de todas as formas qualquer tipo de contato com essa pessoa sancionada ou qualquer tipo de transação que possa fazer qualquer ligação com a pessoa sancionada, com o risco de também sofrer uma sanção americana. A gente está falando de um país que só em termos de importação de produtos, bens e serviços no ano passado foi mais de 4 trilhões de dólares. Para se ter ideia do volume que isso significa, somente 3 países no mundo têm um PIB maior do que 4 trilhões de dólares: China, Japão e Alemanha. E a gente está falando só de importação de um país. Quantos países no mundo querem fazer comércio com os Estados Unidos? Quantas empresas no mundo querem ter acesso a esse mercado e, de forma alguma, querem ser excluídos do sistema americano, seja financeiro, seja comercial? Então, qualquer tipo de relacionamento com uma pessoa sancionada pela Lei Magnitsky pode, inclusive, impedir que empresas, bancos ou qualquer outro tipo de instituição, ou até mesmo pessoa, tenha relação com os Estados Unidos com o receio de sofrer
sofrer uma punição, uma sanção, sendo excluído por favorecimento daquele sancionado, ou até mesmo por qualquer tipo de multa, como o próprio BNP Paribas, que eu falei agora há pouco, teve que pagar de 8,9 bilhões de dólares de multa para continuar operando dentro do sistema americano. Ou seja, na verdade, essa aplicação em cascata acontece porque essa toxicidade que fica em torno do sancionado pela Lei Magnitsky faz com que ninguém mais queira operar com ele. E no momento que a gente vê um sistema de blindagem vindo do próprio Poder Judiciário brasileiro, a fim de impedir que isso aconteça, a gente começa a ter paralelos muito preocupantes na história da aplicação da Lei Magnitsky. Para se ter uma ideia, no ano passado, uma juíza russa, Oleya Medelev, o nome dela, ela condenou um cônsul municipal, é como se fosse um vereador de Moscou, porque ele é defensor dos direitos humanos e estava protestando contra a guerra contra a Ucrânia, ou seja, ele estava defendendo a Ucrânia numa situação em que a Rússia está infringindo a Ucrânia. E aquela juíza, ela ordenou a prisão desse indivíduo justamente por estar se manifestando contra o governo russo. Ela foi sancionada no ano passado pela Lei Magnitsky, mas a Rússia não tomou nenhuma situação, nenhum movimento de blindagem do governo aconteceu. Porque, além da Rússia já estar sancionada por vários outros motivos além da guerra, não houve um movimento público, político, para tentar blindar aquela juíza. O único outro caso de um juiz, na verdade foram 7 sancionados pela Lei Magnitsky, foi justamente o Supremo Tribunal de Justiça, que é equivalente ao STF, da Venezuela. Os 7 ministros foram sancionados em 2017 porque as decisões que eles estavam tomando excluíam o poder legislativo e, através de decreto, o próprio Nicolás Maduro estava começando a governar a Venezuela sem que o legislativo pudesse se opor. E justamente o STF venezuelano, naquela época, estava validando esses decretos e diminuindo o poder legislativo. Os 7 foram sancionados justamente pela Magnitsky, só que na Venezuela foi o contrário. A Venezuela assumiu uma postura de defesa justamente dos juízes, e inclusive o próprio presidente do STF na época da Venezuela falou que eles estavam defendendo a soberania do país. E esse foi o grande problema. A gente sabe hoje o caminho que a Venezuela tomou com esse tipo de postura e diversos outros. Quando a gente analisa esses paralelos na história e entende o caminho que o Brasil está escolhendo tomar agora, a gente vê que o destino não é muito bom. Porque se de fato o STF começar a querer blindar o Alexandre de Moraes e, eventualmente, outros ministros que também podem vir a ser sancionados pela Magnitsky, isso pode isolar o Brasil de tal forma que qualquer empresa, qualquer instituição não queira mais fazer relacionamento com o próprio país, porque isso começa a isolar o país politicamente. E essa escalada contra os Estados Unidos, ela é muito perigosa. A gente não está falando só de uma discussão política, a gente está falando de algo muito maior do que isso.